Senhor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Preste atenção. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre um coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te, sabe o que? Teu amor. O que? Diga teu domínio e poder. Amém. Diga mais uma vez, teu reino e agora pra sempre. Teu domínio e poder. Amém. Diga só tu és santo. Diga mais uma vez, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse lugar. Querido, eu creio que Deus estabeleceu essa agência no reino aqui para fazer a diferença. E nós vamos agora com um ato profético. Você vai erguer as suas mãos para um dos 4 cantos dessas paredes. Você pode virar para cá, vira para cá, irmão. Vira para o outro lado. Vira para lá, vamos lá. Escolhe um lado aí e levanta as suas mãos em nome de Jesus. Você vai profetizar que essa igreja vai invadir os bairros. Ela vai sair dessas 4 paredes. Ela vai romper a limitação dessa construção e vai entrar nas bocas de fumo, vai entrar
teus filhos. Vai aquecendo o coração da tua igreja. Vai, Deus, derramando porção do teu Espírito Santo. A tua palavra nos diz que nós receberíamos o poder. E nós já recebemos. Que nós temos dado por Deus poder, autoridade e intrepidez. E nós te clamamos, ó Deus. Faça, Senhor. Faz de novo. Faz mudança, Pai. Cada irmão que está aqui, cada casa representada, será uma agência do reino de Deus neste lugar. Cada homem e mulher aqui serão ministros neste lugar. Nós profetizamos em nome de Jesus. Abra seus olhos e ouve. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz como os seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue seu filho. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu filho. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. A igreja. O quê? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor. Eu não sei com que armas você tem lutado. Talvez você esteja aqui numa batalha espiritual muito grande dentro do seu lar. Mas a Bíblia diz, nos garante que a nossa luta não é contra o outro, não é contra a pessoa, mas a nossa luta é contra as potestades. E a Bíblia também nos diz que nós temos armas, e as nossas armas são armas espirituais. Eu não sei como você entrou aqui para fazer
te louvamos, nós te bendizemos. A gente recebeu o convite do pastor André para estarmos aqui e ele fez muita questão de que o Coral Peniel estivesse aqui também, porque nós que estamos lá naquele projeto envolvidos, sabemos que os irmãos aqui estão junto com a gente lá também, agarrados. E todo encontro o pastor André sempre leva 10, 15 pessoas daqui. Acredito que aqui tem bastante pessoas que já foram e participaram do nosso encontro com Deus. Eu estou vendo aqui as camisas. E assim, para nós é um prazer imenso estar aqui. E como nós temos o hábito de cantar e louvar lá na nossa igreja, e os irmãos estão aqui, ele fez questão de que o Coral Peniel estivesse aqui. Eu queria convidar você que, independente de ser de lá ou ser daqui, já participou do nosso encontro com Deus, vem para cá, vamos louvar. Aqui vai ficar pequeno, mas vamos ficar aqui nos degraus e vamos juntos estremecer essas paredes aqui. Porque o inimigo ele não está satisfeito, mas nós estamos aqui em nome de Jesus. E se ele se levanta é para cair, porque nós confiamos nos Deus que pode todas as coisas. Você que já participou do Coral Peniel, venha louvar junto com a gente. Vem, pastor André, vem Coral Peniel. Pode subir, pessoal, ó. Pode subir, não precisa ficar apertadinho, não. Vai ser como tu louvou? Nós vamos cantar o hino oficial do Coral Peniel, tá? Todo mundo sabe. É Deus não rejeita a oração. Todo mundo sabe. E aí, você que está sentadinho aí, pode louvar junto com a gente também. Deus não rejeita a oração. Tá lindo! Diga! Tá sofrendo, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. não importa. Por quê? Erga suas mãos aí, querido, e nós vamos declarar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. A gente precisa entender. A gente precisa entender o que Deus está falando.
Por quê? Declara aí! Que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha com ele em suas mãos, bem alto, erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Nós vamos fazer um momento de dedicação de bens e vidas. Esse momento é um momento especial, é um momento que nós dedicamos ao nosso Deus aquilo que pertence a Ele, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos convidar você a contribuir na casa do Senhor, contribuir com a obra de Deus, sabendo que tudo que fazemos aqui é para o engrandecimento do nome de Jesus. E a nossa igreja, ela tem um projeto social chamado Casa de Recuperação Jesus Transforma. É um projeto que acolhe moradores de rua, acolhe ex-presidiários e usuários de drogas que querem deixar a droga e que já deixaram a droga e precisam de tratamento. E nós temos aqui a galera lá da Casa de Recuperação. Quero chamar aqui, vem cá, irmã Cláudia, traz a turma aqui. Essa turma aqui, não foram todos que vieram, a gente não tem como assim trazer todos, né? Mas trouxemos alguns do projeto. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Pode vir. Essa aí é a galera que está lá no projeto Jesus Transforma. Hoje veio essa turma aí, que foi a turma que deu pra gente trazer. Pode vir pra cá, pode subir aqui, irmão. Pode subir, vem cá. Essa galera aí, irmãos, é que a gente trata lá no projeto. Irmão Cláudio, aquele de amarelo ali, tá com a gente há quanto tempo, irmão Cláudio? 3 anos e 4 meses. Quando o irmão Cláudio chegou aqui, ele não aguentava subir um degrau desse. Ele não aguentava descer ali o gabinete, não foi, irmão? O irmão Cláudio, ele chegou aqui, a esposa dele segurando num braço e a filha segurando no outro para poder ele descer ali no gabinete. Hoje ele é o nosso obreiro lá na Casa de Recuperação. Jesus Transforma, né? Nosso obreiro lá. E nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus pela vida dele. Pastor Orlando, amém. Esse homem de Deus. E irmão Cláudio, ele nos ajuda, ele praticamente fica uma semana inteira no projeto, juntamente com o Lenilson. Lenilson não está aqui. O Bruno também nos assessora na Casa de Recuperação, está ali na câmera ali, o Bruno. São os irmãos que trabalham com a gente. Então, nossa igreja mantém esse projeto, né? Nós não temos ajuda governamental nenhuma, de espécie nenhuma. Nós só contamos com a colaboração dos irmãos da igreja, a colaboração de outras igrejas, outros colegas que cooperam com a gente, que nos ajudam. Algumas igrejas têm nos abençoado assim de maneira extraordinária. Nós estamos construindo lá um dormitório. Esse dormitório que nós temos um sítio que é a Casa de Recuperação Jesus Transforma. São 3,5 hectares de terra e lá nós estamos construindo agora o nosso dormitório. Esse dormitório terá capacidade para 72 homens. Nós estamos construindo 12 suítes. Cada suíte vai comportar 3 beliches. Então nós vamos abrir 72 vagas no projeto Jesus Transforma. Esse é o trabalho que nós realizamos aqui em Duque de Caxias. E nós glorificamos a Deus porque Deus nos deu essa tarefa, né? Então, se você quiser contribuir, se você quiser ofertar, os nossos irmãos diáconos estarão distribuindo os envelopes e você vai poder contribuir com a obra do Senhor. Os meninos aqui vão tocar, né? Esses aqui são os alunos do Hamilton, né? Aproveitando o embalo, Hamilton são os alunos do Hamilton, o pessoal que aprende instrumento de sopro com o Hamilton, mas são daqui, tá? Pode tirar o zoiômetro. Tá? Tá?
Então nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos a Deus, você pode trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta e colocar aqui na salva. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Regenilson, ele é o nosso convidado de honra para trazer a palavra do Senhor. Quero convidar o pastor Lando Duarte. O pastor Lando Duarte é o nosso presidente da nossa ordem dos pastores batistas
Norte Caxiense. Quero dar a oportunidade ao pastor Orlando para orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, e também para orar pela vida do pastor Regenilson, que vai nos trazer a palavra. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela Tua provisão diária. Senhor, que o Senhor possa abençoar esse povo, esse ministério, Senhor, com a Tua graça de forma transbordante. Seja tempo de milagres, Senhor, de provisões na vida financeira do Teu povo que tem invocado a Tua presença, que tem buscado, Senhor, do Senhor as portas abertas, ó Pai, para esses jovens, da Casa de Recuperação, para essa amada igreja, para essa comunidade. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem uma palavra profética, abençoadora para nossas vidas e tudo que já ouvimos aqui nesse lugar, através do Teu Filho, pastor Regenilson. Senhor, que os nossos corações agora estejam abertos para receber a Tua palavra, guardá-la e aplicá-la em nossas vidas. Assim, Senhor, agradecemos ao Senhor por esse momento tão extraordinário na vida dessa igreja, por estarmos juntos aqui em comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graça e paz, né? Quero também aqui expressar nossa alegria de estar aqui. Já tive aqui em outras oportunidades. E essa é uma daquelas igrejas que cada vez que a gente chega, a gente vê coisas novas, né? Da última vez que a gente esteve aqui, não tínhamos esse ambiente aqui. Graças a Deus, né, estamos aqui nesse dia sublime, né? Igreja completa 39 anos de organizada. Então, assim, um privilégio. Obrigado, meu irmão. O privilégio, na verdade, é nosso, pastor André, de estar aqui com os irmãos. Quero trazer aqui um abraço da Primeira Igreja Batista, Parada Modelo. Nós temos aqui o pessoal do grupo Peniel, né, e o pessoal do Louvor. Claro que a gente não pôde estar com toda a igreja aqui. A igreja hoje, parte da tarde teve evangelismo, né? O pessoal do Zaga de Cristo, a gente esteve numa comunidade muito carente, falando do amor de Deus. E amanhã, logo cedo, amanhã nós não estamos no templo, né? Mas logo cedo nós vamos estar em outra comunidade, também falando do amor de Deus. Então, assim, a gente tem assim dividido o povo, né? Um pouco para cada um, para a gente poder realizar. Recebemos o convite do pastor André e da igreja, e tínhamos essas programações hoje, mas de maneira alguma, pastor André, nós poderíamos deixar de estar aqui com os irmãos, né? Poder louvar com os irmãos, poder adorar ao Senhor nesse dia festivo, nesse dia de gratidão. Quero aqui também agradecer os irmãos, né, pelo apoio que os irmãos têm nos dado no nosso encontro com Deus. E anote aí, você que não foi, quero estimular você aí, não é? 15, 16 e 17 de outubro, nosso próximo encontro. E as vagas do pastor André sempre está separada para você. Então, você que desta igreja não foi ainda, não deixe de ir. E da nossa igreja, eu acho que todo mundo foi. Se tiver um ou dois que não tenha ido ainda, possivelmente está esperando a oportunidade para ir. Mas eu queria deixar esse convite a você e queria parabenizar, irmãos, essa igreja. Eu queria que a PIB de Modelo, assim, desse uma linda salva de palmas para essa igreja. Pode aplaudir, irmãos. O parabéns a gente canta depois, né? O parabéns a gente canta depois. Mas a gente vai dizer, né? Parabéns, Igreja Batista Semear. Bem forte. Vamos todos juntos? Amém. Eu quero falar hoje de um assunto, pastor André, que é desafiador. Para alguns, é um assunto até um tanto complicado. É um assunto que para outros requer uma certa rejeição. Algumas pessoas, inclusive,
se sentem agredidas quando falamos sobre isso. Mas eu quero falar, e não quero falar propriamente para a Igreja Batista CMA não, porque no meu entender, aqui tem uma igreja só. Eu quero falar para os irmãos aqui da CMA, e quero falar para os irmãos também de Parada Modelo, e dos demais irmãos que estejam aqui, que não faz parte de uma igreja nem de outra. Eu quero estimular a você nesse assunto, que entendo ser crucial, irmãos, para o tempo que estamos vivendo. Eu quero falar sobre uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce. E vou dizer por quê. Porque eu acredito, irmãos, firmemente, que Cristo não morreu por um corpo paralítico. Eu não acredito que Jesus tenha edificado um corpo doente, um corpo que não cresce, que muitas das vezes definha. Eu quero crer, irmãos, que Cristo morreu por um corpo chamado igreja, e que no desejo do coração de Cristo é que essa igreja cresça, que essa igreja se desenvolva, que essa igreja se multiplique, que o número dos crentes sejam assim multiplicados. Eu quero entender, irmãos, que esse é o maior desafio da igreja na atualidade. Para tanto, eu quero ler esse texto da palavra de Deus, Atos, né? Não poderia ser diferente. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Os irmãos podem acompanhar aí a leitura na sua Bíblia, ou no seu celular, conforme os irmãos assim queiram, né? Atos capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa, e todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. E quando Pedro e João iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola, e fixando-os nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo que viu andando e louvando a Deus o reconheceu como o mesmo que se assentava pedindo esmola à porta do templo Formosa. Assim, adiante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Que Deus aplique a leitura desse texto no coração de cada um de nós. Amém? Você pode orar comigo? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui nesse lugar, nesse momento de reunião, de adoração ao Teu nome, motivo dos quais a gente te agradece pelos 39 anos de existência dessa igreja aqui nessa comunidade. E nós queremos te pedir, Pai querido, que nesta noite todas as honras, todo o agradecimento vai ao Senhor, o Senhor da igreja. Mas nós queremos te pedir, Pai querido, que o Senhor, por graça e misericórdia, venha a abrir a mente e o coração de todos nós, para que possamos entender a Tua
tua palavra pregada nesta hora. Eu quero me colocar à tua disposição e te pedir, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia com a minha vida e fale a mente e o coração da tua igreja. Fique conosco, Senhor. Por favor, nos ajude nesse momento tão sublime, quando a tua palavra será pregada. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Crescimento de igreja. Eu disse para os irmãos que não é um assunto muito bom. Eu não sei se o pastor André, os irmãos já ouviram isso, mas vez por outra eu ouço alguém falando negativamente do crescimento da igreja. Tem pessoas, irmãos, que acreditam que a igreja ela não existe para crescer. E eu não sei se é por conta dessa ideia, dessa visão, mas verdade é que muitas igrejas, elas não estão se desenvolvendo, elas não estão crescendo, estão, como a gente se diz, estagnadas. Elas não crescem em área nenhuma. Passa ano, entra ano, sai anos, e a mesma membresia, o mesmo número de gente, a mesma quantidade de pessoas, nada de anormal acontece, não há crescimento, não há batismo, não há desenvolvimento. Eu estou falando de uma realidade de muitas igrejas, inclusive batista. Eu acredito que nós estamos vivendo o maior desafio da nossa denominação é o crescimento de igreja. Algumas outras se disparam, crescem, mas algumas, na sua maioria, as igrejas estão estagnadas. E tem muita gente que fala negativamente do crescimento de igreja. Quando uma igreja batista ela começa a crescer, é muito natural você ouvir aquela frase: a igreja está crescendo, não, a igreja está inchando. As pessoas não conseguem observar com muito desafio a necessidade, vou voltar a dizer, irmão, a necessidade de crescer. O corpo de Cristo chamado igreja, ela precisa crescer, ele precisa crescer, porque um corpo que não cresce, possivelmente está doente. Se a igreja não cresce, ela está doente. Não tem outro motivo, não tem outra explicação. A falta de crescimento da igreja denuncia que a igreja em alguma área está enferma, porque o corpo de Cristo é um corpo crescente. É claro que há alguns casos de inchaço mesmo. Há casos realmente de igrejas que acham que estão crescendo e não estão, elas estão inchando. E sabe qual é a diferença do crescimento para o inchaço? É que o crescimento ele é percebido através do batistério. Se está havendo batismo, possivelmente a igreja está crescendo. Então a igreja, se ela multiplicar o número de membros, por qualquer razão que não seja através do batismo, há possibilidade de que ela esteja inchando. Há possibilidade de que não tenha ou que não esteja acontecendo um crescimento. Então a igreja precisa batizar. E por que precisa batizar? Porque o batismo significa que novas pessoas chegaram. Foi pessoas que ouviram a mensagem, que aceitaram a mensagem, que entregaram a sua vida a Jesus e que por isso estão batizando. Então o primeiro sinal de uma igreja crescente é o batismo. Agora, por que a igreja não cresce? Quais são os motivos que impedem o crescimento da igreja? Por que a maioria das igrejas estão estagnadas? E sabe por que eu li esse texto, irmãos? Que esse texto vai relatar, na verdade, o início da igreja de Cristo. Nós estamos aqui logo nos primeiros dias de existência da igreja.
Esse milagre que eu acabei de ler aqui, ele aconteceu logo depois do Pentecoste. A igreja estava no seu início, estava na sua formação. E verdade é, irmãos, que nesse momento aqui, em que aconteceu esse milagre, a igreja estava crescendo absurdamente. Só para os irmãos terem uma ideia, no dia de Pentecostes, milhares de pessoas foram acrescidas à membresia da igreja, foram batizadas. Então nós estamos falando de um momento que nós chamamos o momento áureo da igreja. Nós estamos vivendo um momento aqui, um momento dessa experiência, desse milagre, um momento ápice da igreja. A igreja nunca cresceu tanto quanto nesse momento aqui. A igreja de Cristo, ela não para. A igreja de Cristo, ela vai se desenvolvendo, ela vai chegar em outros lugares, em outros continentes, ela vai chegar em lugares que nunca tiveram. A igreja de Cristo, ela vai crescer, sempre vai crescer, mas em nenhum momento da história do cristianismo a igreja cresceu tanto quanto nesse momento desse texto lido. E por quê? Qual é o segredo, irmãos? Por que a igreja naquela época, ou na época desse milagre, cresceu tanto? Porque em nenhum outro momento da história a igreja tenha crescido tanto como cresceu nesses primeiros dias de existência. Qual o fator? Qual a estratégia? Qual era a mágica? O que aqueles crentes faziam? O que aquela igreja fazia? Qual eram as ações da igreja que tanto causava crescimento? Qual a estratégia? O que foi feito? O que aqueles crentes faziam? O que o pastor fazia? O que os líderes daquela igreja faziam? Qual era o segredo de tanto crescimento? Irmãos, realmente aquela igreja tem muitas diferenças das igrejas dos dias atuais. E eu tenho dito lá no modelo que o nosso maior desafio não é buscar coisas novas. Eu tenho dito lá na Bíblia do modelo que o maior desafio da nossa igreja lá não é a busca de coisas novas. Eu costumo dizer, inclusive, que o que nós precisamos fazer é voltar para trás, é olhar o retrovisor. Porque nós precisamos, irmãos, usar a igreja primitiva como modelo para nós. O nosso maior desafio não é copiar a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não, o nosso maior desafio como igreja é olhar para as páginas das Escrituras Sagradas e desejar e copiar as ações da igreja primitiva. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Nós não precisamos buscar coisas novas. Nós temos que trazer as coisas que ao longo da nossa história a gente deixou para trás. Porque se nós estudarmos a vida, a história da igreja primitiva e olharmos para a igreja da sua atualidade, a gente vai ver assim uma enorme diferença. Nós vamos ver uma enorme diferença. E por quê? Porque com o passar dos anos, algumas coisas foram esquecidas. Nós começamos a agregar na igreja ideias, pensamentos, posso até dizer, doutrinas, costumes. E quero dizer para os irmãos que muitas dessas coisas que foram inseridas na igreja, elas foram inseridas com a boa vontade. Não havia maldade não, o negócio era fazer o melhor. Só que, irmãos, com o passar dos anos, essas ideias, essas coisas novas foram tomando posse da vida da igreja, e aquilo que era fundamental para o seu crescimento, para a sua existência, foi deixada para trás. Eu sei que aqui, estou olhando para a Bíblia do modelo, eu sei que aqui tem muitos novos convertidos. Eu sei que existem pessoas aqui que foi batizado tem menos de um mês atrás. Quantos aqui foram batizados menos de um mês atrás? Levante a mão aí. Quantos? Só ele aqui? Menos de um mês?
Só ele? Ela, quem mais? Não estou falando do último batismo não, irmão. Estou falando do penúltimo batismo para cá. Porque tem 15, 20 dias de um batismo para o outro. Muito bem. Quantos estão aqui que chegaram para a igreja esse ano? Levante a mão. Esse ano. Só vocês? Só vocês mesmo? Não é verdade? Ali. Pouca gente. Pelo menos dos que estão aqui. Quero crer que os restantes estão aqui desde o ano passado, né? Ou pelo menos do ano passado para cá. Então nós poderíamos aqui ter muita facilidade em citar aqui os princípios básicos da nossa denominação batista. Tirando esses aqui que são novos, eu quero crer que nós teremos completa facilidade em citar os nossos princípios batistas. Será que temos? Aí eu não quero nem que você se identifique, só para você refletir. Quantos aqui conhece de cor? Não precisa levantar a mão, só reflete aí. Os nossos principais pontos doutrinários da Convenção Batista. Coisa mais comum de encontrar hoje é crente batista que é batista e não sabe nem por que é. Tem gente que é batista e não sabe nem quais são os nossos princípios. Se a gente citar um aqui, ele vai ficar aqui perguntando aí o que é isso. Tem gente que nem sabe que nós temos princípios. Eu costumo dizer que o povo batista é o povo que tem uma doutrina própria e que não se iguala a nenhuma outra denominação. Essa é a verdade. Mas sabe o que está acontecendo? Essas coisas estão sendo por nós esquecidas. Em algum momento isso é perigoso. Em algum momento isso é muito perigoso. E foi exatamente assim. A falta de conservar as verdadeiras atitudes, os verdadeiros princípios da igreja primitiva, que a gente se distanciou tanto daquela realidade, das quais poucas semelhanças nós temos com aquela igreja que crescia tanto. A gente foi se ausentando tanto dessa semelhança com aqueles crentes primitivos, que hoje, irmãos, a grande verdade é que nós temos alguns pontos em comum, mas nós temos muito mais diferença do que semelhança. E é por isso que a igreja não está crescendo, pelo menos como devia crescer. A falta de crescimento da igreja hoje, ou pelo menos como ela deveria crescer, é exatamente porque a igreja se distanciou muito da realidade da igreja primitiva. Você quer ver uma coisa? Esse milagre aconteceu por volta das 3 horas da tarde, num culto chamado culto de oração. Qual é o culto? Não responda, para você meditar. Qual é o culto menos frequentado de nossas igrejas? Será que não é o culto de oração? Sabe qual é a estratégia evangelística de Pedro e João? Pedro e João, eles foram para o templo naquele culto de oração com afinco de apresentar o evangelho de Cristo. O objetivo deles era esse. E eles então procuraram, creio eu, de ir no culto mais frequentado, onde o templo estava mais cheio. Qual foi? 3 horas da tarde, num culto de oração. E hoje, quanto apelo a gente faz para a igreja voltar a orar.
Verdade é, meus amados irmãos, que se a gente olha para os primeiros capítulos do livro de Atos, estudando a igreja primitiva, e olhar para o comportamento da igreja de hoje, a gente vê uma enorme diferença. E é essa diferença, querido, que nos causa tanta falta de crescimento. O desafio, irmãos, é voltarmos para trás, é copiar as atitudes, é rever as nossas atitudes como igreja e trazer de volta aquilo que ao longo da história foi esquecido. Trazer de volta aquilo que foi abandonado ao longo da história. Precisamos restaurar algumas atitudes que entendo eu ser fundamental para a igreja na atualidade. A gente vê igrejas comprando propriedades, e isso é bom, isso é bom. Aumentando o templo, construindo outros, isso é muito legal. Estamos fazendo isso lá em Modelo também. Mas quando isso, irmãos, é só visto como missão, e quando a igreja não faz aquilo que é a sua missão, está um desastre. Eu quero dizer para os irmãos aqui algumas coisas fundamentais para o crescimento da igreja, coisas que, ao meu ver, nós precisamos recuperar, nós precisamos viver, nós precisamos aderir, se quisermos realmente ganhar o mundo para Jesus, porque o desafio da igreja é fazer Jesus conhecido em todo o mundo. A igreja, ela tem muita coisa, mas ela abriu mão de tantas outras. Somos ricas, irmãos, somos uma igreja rica, temos os melhores prédios. Não é o caso aqui do CMA, mas está ficando. Não é o caso de Parada Modelo, mas está ficando. Mas no seu contexto, as igrejas em nossa época têm aí os seus melhores prédios, todos eles bem arrumados, alguns climatizados, para oferecer aos seus membros a melhor mordomia. Nós temos em nossas igrejas os melhores equipamentos de som, e por que não dizer os melhores aparelhos, e por que não dizer os melhores profissionais da música, e por que não dizer os melhores pregadores? O que mais bomba na internet são pregadores. Isso é natural, a gente vê aí. Mas em outras questões, irmãos, somos carentes demais. Coisas necessárias para o crescimento da igreja, seguindo o modelo da igreja de Atos. O primeiro é a unidade. Nenhum corpo cresce se não houver unidade. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que a gente tem que abrir o olho com um jugo desigual. Um puxa para um lado, outro puxa para outro. Essa desigualdade, essa falta de unidade é uma das coisas mais difíceis, irmãos, mais complicada para a vida da igreja. A igreja não cresce, a igreja não desenvolve, porque o seu corpo não está unido. Eu não sei se você já leu as cartas de Paulo a Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito problemática. Paulo inclusive vai escrever uma carta para corrigir os erros da igreja. Mas o primeiro problema que Paulo vê na igreja de Corinto, da qual ele vai combater, é a falta da unidade. Na visão de Paulo, o maior problema daquela igreja não era as panelinhas, não era o adultério, não era a falta de compreensão na execução dos dons espirituais. Ele olha para a igreja e ele vê o maior problema da igreja, a falta de unidade. Logo no capítulo 1 ele já começa a corrigir. E nós precisamos, irmãos, estar muito atentos a isso. Todos, irmãos, todos os crentes devem estar imbuídos, envolvidos e determinados a seguir a missão da igreja, a visão da igreja.
tenho certeza que o pastor André vai fazer isso aqui, porque isso aqui ainda está em construção, que ainda está em momento ainda de edificação. Mas os irmãos, quando vão lá em modelo V, aonde você vira o olho, você estampa a missão e a visão da igreja. Para quê? Para desafiar crentes, homens, mulheres, jovens, adolescente, criança, adultos, senhores, senhora, não importa quem seja, cada membro da igreja precisa olhar para a missão da igreja e precisa se unir no desempenhar dessa missão. Veja o que o texto diz. Eu não preciso dizer que era Pedro e João. Eram pessoas de personalidade diferente. Parece que eles viviam em termos de personalidade extremo. Pedro era um cara, João era outro cara completamente diferente de Pedro. Mas alguma coisa os envolvia. E esse é o milagre em que os dois juntos operam. O texto é muito claro. Lucas, ele vai enfatizar: olha, estava indo Pedro e João, e eles pegaram e colocaram em pé e disseram para ele: nós, não é eu, é nós, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Levanta-te e anda. Unidade, irmãos, unidade. E sabe de uma coisa? O diabo sabe que a falta de unidade da igreja não permite que a igreja cresça. É remar contra a maré. O que você poderia alcançar em um ano, você vai levar 10 para alcançar. E a falta da unidade da igreja pode ser percebida, sabe quando? Irmãos tesoureiros, na hora do levantamento dos dízimos e da oferta. Porque eu tenho certeza, irmãos, que aqueles que não são fiéis com o seu dízimo e sua oferta não compreenderam o valor da unidade, não conseguiram entender o valor da unidade. Todos nós precisamos ter um foco só, todos nós precisamos seguir numa só direção. Nós temos uma missão, nós temos uma missão, nós não podemos fugir daquilo que foi proposto por Deus para a vida da igreja. Me lembro, Elane está aqui, nossa primeira vice-presidente. Eu recebi um colega lá em casa e Elane estava presente. E o colega foi apresentar assim um projeto fantástico de crescimento da igreja. E ele colocou sobre a mesa. E enquanto ele fazia a sua apresentação, eu olho para Elane, os olhos da Elane chegam a brilhar. Ela começa a se envolver com aquele projeto e começa a se encantar com o projeto. E quando ele terminou a apresentação dele, eu joguei um balde de água fria, porque eu cheguei para ele e disse: o projeto é sensacional, mas não se encaixa com a missão e a visão de nossa igreja. E o projeto pode ser o mais bonito, o mais atraente, o mais esplêndido, pode ser o que dê mais resultado. Se esse projeto não se encaixa na missão e na visão da igreja, não pode ser absolvido. Não pode ser absolvido. Nós temos um foco, nós temos uma direção. Precisamos, queridos, estarmos unidos. Precisamos abrir mão de nossas diferenças, que são muitas diferenças, mas nós precisamos abrir mão de nossas diferenças para seguirmos a uma só direção. Imagine se na hora que Pedro olhou para ele e disse: nós não temos ouro nem prata, e João dissesse assim: não, Pedro, eu tenho algumas moedas aqui. Não, mas nós não vamos dar moeda para ele, nós vamos dar o melhor para ele, nós vamos curar ele. Não, rapaz, mas ele está aí pedindo esmola, vamos dar uma esmola para ele. Imagine, estavam coesos, estavam juntos, sabiam o que eles poderiam fazer, eles estavam unidos para operar o milagre que precisava ser operado. Não houve divergência, não houve divisão, houve unidade. E a unidade da igreja é um foco principal para que a igreja cresça.
Leia alguns versículos anteriores. Lá no capítulo 2, no versículo de número 42 a 47, estavam juntos, tinham tudo em comum, dividiam suas propriedades, vendiam e dividiam o valor dessas propriedades com os menos improvidos. Então eles estão ali juntos, com alegria e singeleza de coração. Igreja desunida tende a viver estagnada. Igreja desunida não cresce. Igreja onde há diversidade de pensamento não cresce. Não cresce. E infelizmente tem muitos crentes que não conseguiram entender que unidos somos mais fortes, juntos somos melhores. Uma coisa que me doía muito em Modelo, e que em algum momento ainda me dói, a gente precisa pôr um fim definitivamente nisso, era o seguinte: hoje é culto jovem, amanhã é culto das senhoras. Não, no meu ponto de vista, irmãos, pastores aí me perdoem, mas no meu ponto de vista não existe culto jovem, culto de senhora, culto de senhor, culto de velho, culto de criança. Culto é para Deus e todo você que está lá. Quem vai cantar, quem vai dirigir, quem vai pregar é outra história, mas o culto é para Deus. Todos nós precisamos estar juntos. A igreja não pode ser dividida, ela não pode ser fragmentada. Se a igreja quer crescer, a igreja precisa se unir. Estamos aqui hoje, amanhã estamos juntos lá no Sapê, e a nossa voz vai ser a mesma. Todos nós precisamos estar envolvidos, todos nós precisamos estar unidos, todos nós precisamos estar juntos, porque nós não vamos conseguir. A nossa luta é grande demais, o nosso desafio é enorme. E divididos, não chegaremos a lugar nenhum. Não chegaremos a lugar nenhum. Ou nós nos unimos numa só direção e caminhamos junto para chegar e conquistar o alvo, a meta, o objetivo que Deus nos deu, ou vamos aqui perder tempo. Vamos ser uma instituição religiosa das mais belas, mas deixaremos de ser a igreja de Jesus. Não existe igreja sem unidade. A unidade da igreja é algo tão importante que Jesus, na sua oração, lá no capítulo 17 de João, ele intercedeu a Deus pela unidade da igreja, que todos sejam um, como eu sou contigo e tu és em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, se nós quisermos verdadeiramente ganhar o nosso bairro para Jesus, se nós quisermos ser uma igreja crescente, de ver pessoas se convertendo, entregando a Deus, nós precisamos nos unir numa só direção, em torno de uma mesma coisa. Precisamos, inclusive, às vezes, abrir mão de nós mesmos, renunciar à nossa própria vontade, em benefício da obra. Quantas vezes eu falo para a liderança, mas o mais importante é a obra, o mais importante é a missão, e nós não podemos deixar, pela missão, o que somos capazes de fazer, para alcançar o objetivo, o que estamos determinados a fazer, qual o preço que nós vamos pagar. Precisamos estar juntos. Jesus orou para que a sua igreja fosse uma unidade. Paulo vai comparar a igreja a um corpo. Não existe vida fora do corpo. Imagine um braço doente. Quando um braço está doente, todo o corpo padece. Tomei aí a segunda dose da vacina semana passada, e como isso me doeu. Um furozinho no braço. À noite eu não consegui dormir, perturbado, com a dor no braço. Interessante que foi uma pitadinha nesse braço aqui, mas o corpo todo sentia dor. Eu pensei, meu Deus, não era para sentir só dor nesse braço, não era só esse braço, não foi no braço, mas doía o cotovelo, doía o pescoço, doía a cabeça. Eu quase que não tive que tomar dipirona para dormir. O corpo todo.
estava se negando ao sono, porque houve um braço que foi atingido. Quais são as nossas atitudes diante de um irmão que foi atingido pelo pecado, por exemplo? Que atitude, irmão, nós tomamos quando um irmão nosso é atingido pelo pecado, pela queda? Que atitude temos nós, se não levantar a mão, estender a mão, colocar de pé, abraçá-lo e dizer: nós precisamos continuar, você precisa se curar. Hoje à tarde eu tive essa oportunidade de dizer isso. Um membro de nossa igreja, quando ele insinuou que ia desistir, eu disse para ele: parabéns, essa deve ser a sua postura, essa deve ser a postura dos homens e mulheres de Deus, desistir por conta de suas falhas. É o mais fácil a fazer, e nem sempre o mais fácil é o mais correto. Me lembro que eu estava pastoreando uma igreja, e tinha à minha direita um rapaz extraordinário, um talento fenomenal, seminarista. Daquele tipo de seminarista, pastor André, que a gente olha para ele e diz: quando ele terminar vai ser ordenado. O cara era bom de púlpito, bom de Bíblia, o camarada era mil. Só que ele namorava uma menina, estava noiva de uma menina. E um belo dia ele chegou, ligou para mim e disse: pastor, o senhor está em casa? Eu falei: estou indo aí falar com o senhor. Tá bom, te espero. Ele chegou, pastor André, com a cartinha na mão, meio desconfiado. Quando eu vi aquele envelope na mão dele, eu comecei a pensar: não deve ser, não deve ser, não pode ser, eu não acredito que seja. Eu lá no meu interior. Ele chegou então, confessou o pecado dele para mim, e depois que ele confessou o pecado, ele me entregou a carta, pedido de exclusão da igreja. Irmãos, eu vou ser bem sincero, eu procurei de um lado do outro um cabo de vassoura, mas não tinha. Se tivesse, eu ia ser assim, chamado de agressor, porque a vontade de agredir aquele rapaz veio. Eu não vou mentir para os irmãos não, mas eu disse para ele: peraí, deixa eu ver se eu entendo você. Você é meu braço direito, você é um cara de talento, você é alguém chamado por Deus, pregador da palavra. Aí você pega tudo isso, joga no lixo, mergulha no pecado e agora me entrega uma carta de alforria? É isso mesmo? Deixa eu dizer para você, olha o que eu faço com a sua carta, ó. Rasguei a carta. Rasguei a carta, é isso que eu faço com a sua carta. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai lá e pega a sua noiva, se ajoelha no altar de Deus e pede perdão pelo pecado que você cometeu. E sabe de uma coisa? Eu não vou te excluir, e nem a igreja vai te excluir, porque a igreja de Cristo não é a igreja da exclusão, é da inclusão. Você quer que eu lhe exclua para você continuar na sua fornicação, sem a consciência pesada? Pois se você quiser continuar na fornicação, você vai, mas vai continuar na fornicação como membro da igreja. E toda vez que você cair na fornicação, o Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai te cobrar a tua vida de santidade. Aquele rapaz abaixou a cabeça, começou a chorar, virou as costas para sair. Eu segurei no braço dele, abracei ele, não aguentei, chorei com ele. E eu disse para ele: não existe coisa mais triste na vida de um homem de Deus do que o pecado. O pecado é a pior coisa que pode acontecer na vida de nós, pastores. Se preocupe não. Traição a gente vai ter, falta de gratidão nós vamos enfrentar, agressão nós vamos ter, moral nós vamos ter. Tudo isso, irmãos, que um líder passar é superável. Mas a única coisa que pode destruir a nossa vida é uma coisa chamada pecado.
Isso sim, isso é o pior mal que pode acontecer num líder. E por que não dizer na vida de um membro da igreja? Então, querida igreja, mantenha a sua vida em santidade. Coloque a tua vida no altar. Conserta o que está errado. E vai viver a vida cristã. Porque existe um povo a ser ganho. Existe um evangelho a ser pregado. Existe uma missão a ser cumprida. E dentro desse desafio, o pecado não pode entrar. Vida errada não pode entrar. E sabe uma coisa? Diz a palavra de Deus que nós não devemos cair no pecado, mas se casualidade o pecado vier a acontecer, não podemos resistir, não podemos partir, não podemos sair da igreja. Se o pecado acontecer, então confessemos os nossos pecados a Ele, que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. A atitude de um crente que peca não é ir embora, é se arrepender e prosseguir a sua vida de crente. Aleluias. Se você quer que a igreja cresça, se você entende que o crescimento da igreja é algo fundamental, lute pela unidade da igreja. E o pecado quebra a unidade da igreja, e a falta de visão quebra a unidade da igreja. Deus nos desafia a sermos um corpo, mas um corpo unido, junto, lutando pelo mesmo ideal, buscando realizar a mesma missão. Eu posso ouvir um amém? Segunda coisa, se a igreja quer crescer, ela precisa cumprir a missão de pregar o evangelho. É isso mesmo, igreja. O que vamos fazer amanhã, PIB do Modelo, eu faço desde 1997, quando fui ordenado pastor da primeira igreja batista lá em Raiz da Serra. Desde 1997, irmãos, que de quando em quando eu fecho o templo e levo a igreja para as ruas para falar do amor de Jesus. E sabe o que eu fazia? É uma pena que a Amanda não está aqui, mas Letícia está. Letícia viveu esse momento. Eu preparava um café da manhã no domingo de manhã. Pastor, vai ter escola dominical? Eu falei, não. Pastor, não vai ter escola dominical? Não. Eu falei, não, para vocês não engordar. Daqui a pouco vocês vão infartar. As artérias espirituais estão cheias de gordura. Vamos queimar essa gordura. Vamos para a rua, vem cá. Aí eu me lembro que sempre chega um crente, né? Com a desculpa, né? Porque a gente tem essa desculpa. Sempre chega um crente e diz, pastor, eu não queria falar para o senhor ali, mas eu queria dizer para o senhor aqui, pastor, que eu acho que eu não vou não. Aí quando ele falava isso baixinho, para os outros não ouvir, eu já falava bem alto. Por que você não está querendo ir? Calma, pastor. Não, fala para mim. Sabe qual era a desculpa? Eu não sei o que falar. Não fale nada. Primeiro cachaceiro que você encontrar, primeira pessoa não crente que você encontrar, você olha para ela e diz, você pode receber um abraço meu? Eu quero te dar um abraço, posso? Ninguém rejeita abraço. Ninguém rejeita abraço. Eu, quando não era crente, eu era uma pessoa muito desconfiada, e algumas vezes alguns crentes se aproximaram de mim para me abraçar. E como eu era muito confiado, eu segurava a carteira, botava a mão no bolso, aí dizia, pode, que eu era desconfiado demais. Esse cara quer me abraçar para me ganhar. Abrace. É só isso, pastor? Eu falei, não. Na hora que você abraçar ele, você vai no ouvido dele e diz, olha, esse abraço quem está te dando é Jesus de Nazaré. Ele manda te dizer que ele te ama e quer tirar dessa vida de pecado que você vive. Você pode dizer isso? A igreja existe por conta de uma missão, e a missão da igreja é pregar o evangelho, é anunciar para as almas perdidas que há uma solução. A solução é Cristo Jesus. Eu tenho certeza, irmãos,
que nesses 39 anos de existência dessa igreja, inúmeras vezes a palavra desse púlpito foi nessa direção. Precisamos ganhar alma, precisamos evangelizar. Por que você acha que nasceu esse centro de recuperação? Isso aqui é o retrato fiel de uma igreja que ama perdidos. Irmãos, eu já disse lá na igreja, eu admiro a força do pastor André. Você acha fácil cuidar de um centro de recuperação, filho? Cuidar da igreja, a igreja é um centro de recuperação. Só que a diferença da igreja para o dito centro de recuperação é que os que estão lá no centro de recuperação reconhecem que precisa se recuperar, reconhece que está doente, que precisa se livrar. E o centro de recuperação chamado igreja, nem sempre os crentes reconhecem que estão doentes. Muito pelo contrário, alguns se colocam como sendo o santarrão, a santarrona da igreja. Pode enganar outro. Igreja é formada de pessoas que precisam sim serem curadas. Áreas da sua vida aqui que são áreas doentes, que precisam ser trabalhadas. Reconheça isso e busque a cura, porque a igreja tem cura para a sua doença. Nós precisamos evangelizar. E olha, Pedro e João usaram de uma sabedoria. Meu Deus do céu, que estratégia, que estratégia. Olha para nós, olha aqui, olha para nós. Nós temos muito mais do que uma prata e um ouro para te dar. Nós temos uma vida nova, uma vida restaurada. Nós vamos tirar você dessa miserabilidade de vida. Tem que falar que eu falei para um camarada lá na praça. Eu já sei o que o senhor quer dizer para mim. O senhor quer me apresentar o Evangelho de Cristo. Eu disse, não quero mais do que isso. Eu quero apresentar a porta para que você fuja dessa vida medíocre e dolorosa que você vive. Deus tem uma vida nova para você. E eu acredito nisso, irmãos. Eu creio nisso. E sabe por quê? Porque um dia eu estava lá. Cristo foi muito mais do que uma mensagem bonita. O Evangelho foi muito mais do que uma mensagem de perdão. O Evangelho para mim foi a porta de uma vida nova, de uma pessoa nova. Sabe o que aquelas pessoas que estão lá fora perdidas, sabe o que elas precisam? Elas precisam muito mais do que se tornar membro da igreja. Elas precisam nascer de novo. Elas necessitam de uma vida nova. E sabe de uma coisa? Nós, igreja, temos essa vida nova para eles, amém? Não podemos deixá-las morrer sem apresentar essa saída. Eles têm o direito, irmãos, de conhecer a mensagem que restaura, que renova. Eles têm o direito de conhecer o caminho do céu. E quem tem o dever de apresentar isso para eles somos nós, igreja. Ninguém vai fazer isso a não ser a igreja. E é por isso que muitas igrejas não estão crescendo. É por isso que muitas igrejas estão enclausuladas dentro dos seus templos luxuosos. É por isso, meus amados irmãos, que as igrejas não estão batizando. Sabe por quê? Porque o crer vem pelo e ouvir o que, irmãos? Sabe o que Paulo disse? Como pode ouvir se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Tem gente que fica orando a Deus para o pastor dar uma oportunidade para ele pregar aqui. Você é crente menino. E sabe por quê? Porque você não precisa de um púlpito luxuoso como esse para pregar. Você quer pregar? Reúne lá os teus vizinhos. Vai
vai lá na quadra de esporte, onde os jovens estão reunidos. Segunda-feira, irmãos, segunda-feira, a juventude reuniu para fazer um futebol lá naquela quadra, e o futebol aconteceu, e não faltou quem não fosse lá no grupo e dissesse que fez um gol. Mas eu quero dizer para os irmãos que a coisa mais, eu disse isso lá no grupo, a coisa mais importante daquela noite não foi o time que ganhou mais ou quantos gols fizeram. Foi um casal que estava sentado lá no banco da praça, que teve a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus, e que lá mesmo declararam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Até no futebol nós temos que ser intencionais. Não podemos perder tempo. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão sem vida, e nós temos a vida para eles. Amém ou não amém? Então vamos dar essa vida para eles. Vamos tomar posse disso. E amanhã estamos desafiados a vasculhar aquele bairro do Sapê. Hoje eu fui falar do amor de Deus com um rapaz. Ele estava tão cheiradão, que ele chegou a babar. Ele estava doido. Ele estava assim, ó. E eu falei para ele: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não te quer nesse negócio. Eu falei: olha, deixa eu te dizer, eu fiquei sabendo que essa semana mataram um rapaz aqui. Ele disse: foi naquele muro ali, ó. Mataram ali. Mas não é daqui não, é lá da Penha. Eu disse para ele: Jesus quer tirar você dessa vida. Você quer que eu ore por você? Eu quero orar por você, porque eu também já fui usuário, e eu sei que vida triste é essa que você está vivendo aí. Mas eu quero dizer para você que tem solução. Ele não tirava o olho do meu colete. Estava de colete dos Águias de Cristo, aquele bonitão. Ele não tirava o olho do colete. Eu saí dali, eu disse: meu Deus, eu imagino esse jovem convertido na igreja. Como você acha que ele seria? Sabe, há muitos aleijados na porta. Há muitos aleijados na porta, precisando de alguém que dê muito mais do que um conselho, muito mais do que uma moeda, muito mais do que um emprego. Eles podem até não entender isso, mas nós sabemos que a coisa mais importante na vida deles é entregar a vida a Jesus. Nós sabemos disso. E por que que nós não agimos dessa forma? Nós não temos tempo a perder, irmãos. Nós precisamos cumprir a missão. Jesus nos chamou para isso. Ele disse isso para nós. Ele nos desafiou. Não há nenhuma missão, não há nenhuma outra coisa que possa passar por cima da palavra de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quinta-feira foi a multiplicação da nossa célula. Quinta-feira, que festa, não foi, Leandro? Que festa. Nossa célula, irmãos, começou não tem 3 meses, já batizou 5 pessoas. Leandro é uma delas. Amém, Leandro? Salve de palmas pro Leandro aí, gente. Eu me lembro, pastor André, chegou um irmão lá no gabinete da igreja e disse assim para mim: pastor,
Eu não concordo com esse negócio de célula. É mesmo? É. E qual é a estratégia que você tem para ganhar almas perdidas? Você tem outra? Porque o método não importa. O que importa, irmãos, é que a gente pregue. O que importa é que a gente anuncie. Eu fico imaginando, pastor André, se cada membro dessa igreja resolvesse abrir uma célula na casa dele. Cada membro dessa igreja aqui. Deus nos deu um desafio lá em Guapimirim. Nós precisamos pulverizar a célula em todos os lugares de Guapimirim. Todos. As casas dos membros de Parada Modelo devem estar abertas para a pregação do Evangelho. Se você não abriu sua casa ainda, abra. Abra sua casa. Você não sabe o que fazer, nós vamos lá. Toda casa, irmãos, precisa ser uma agência da pregação do Evangelho. Se a sua casa não serve para receber pecadores, para pregar o Evangelho, lamento muito dizer, mas é arriscado nem Jesus entrar nela. Porque aonde Jesus chega, é uma multidão que chega. É uma multidão que chega. E uma multidão de aleijado, de cego, de endemoniado, de viciado. É isso mesmo. É essas pessoas doentes que Ele quer curar. É essas pessoas. Qual é a estratégia? Tem que ter. Tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos perder tempo. Cristo está voltando. A missão é pregar o Evangelho. Pessoas estão morrendo. Vou terminar. Para não ser chato mais do que eu tenho sido. Mas deixe-me dizer por uma coisa para você. A unidade não acontecerá. E nem a estratégia evangelística. Se essa igreja, quando eu digo essa, eu digo todo mundo que está aqui. Se nós, como igreja, não nos conscientizarmos de que ser igreja é ser alguém cheio, vou repetir, cheio do Espírito Santo. Eu creio que foi Ele que fez a diferença naquele dia. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Pedro e João cheio, transportando do Espírito Santo. Porque a forma como eles agiram com aquele homem aleijado, a estratégia, a maneira como eles chegaram, a abordagem, a ousadia. Imagine, irmão, você encontrar um homem aleijado, dezenas de anos ali, a mendigar. O cara já era de cultura. Você imagina, se olhar para um camarada aleijado e você dizer: ó, para mim, em nome de Jesus, levanta. Sabe por que esse milagre aconteceu? Porque ambos estavam cheios do Espírito Santo. A maior diferença da igreja de hoje para a igreja do passado é porque os crentes de hoje não buscam se encher da plenitude do Espírito Santo. Tem muita gente querendo aprender a Bíblia, e isso é bom. Tem muita gente querendo adquirir conhecimento, e isso é bom. Mas se encher do Espírito Santo é fundamental. Não conseguiremos êxito conseguiremos, irmãos, se nós não buscarmos a presença dele. Aquela quarta-feira no
sei quantos estavam lá. Aquela quarta-feira, quando a igreja dobrou os joelhos e começou a orar, confessar os nossos pecados, pedir a Deus perdão pela nossa negligência. Não sei quantos estavam lá. Que coisa boa, que coisa boa. Que coisa boa é quando nós reconhecemos, irmãos, que não somos nada sem Ele, que precisamos muito mais, que queremos muito mais, que Ele nos dê uma porção dobrada. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então busquemos esse enchimento, meus irmãos. Levantemos uma voz para o céu e falemos para o Senhor: Senhor, nos dê uma porção dobrada desse Santo Espírito. Presta atenção, igreja. Amanhã nós vamos estar lá no Sapê, e nós não fizemos um dia de jejum à toa. Eu creio que pessoas enfermas serão curadas amanhã, amém? Eu creio que pessoas serão libertas do vício amanhã, amém? Então usemos hoje, falemos para Ele: nossos pés não sairão no templo daquela igreja sem que o Senhor coloque em nossas mãos o poder do Teu santo e poderoso Espírito. Mateus capítulo 10, Jesus reúne os seus discípulos e ora sobre eles e disse: olha, recebam aí, porque para onde vocês vão, vocês serão enviados como ovelha no meio de lobos, mas eu dou poder a vocês para curar os enfermos, eu dou poder a vocês para libertar os encarcerados, eu dou poder a vocês para salvar aqueles que estão perdidos. Esse poder está em nós. Ele já nos deu. Ele já nos deu o poder para isso. Então, queridos, usemos esse poder, essa explosão, esse dínamos, que é o poder do Espírito Santo, para fazermos a obra que Deus colocou sobre nós, amém? Que Deus nos abençoe, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar a Deus. Vamos louvar o Senhor. A igreja precisa crescer. Quantas vidas estão aqui ao nosso redor? Quantas pessoas que moram próximo da gente, que precisam ouvir de Jesus, que precisam receber tudo isso que a gente recebeu. A alegria do Senhor, a paz que está em Cristo Jesus, o renovo, o refrigério. Quantas pessoas nós conhecemos que estão próximas da gente e que precisam de libertação, de cura. O camarada que mais me ajudou aqui na igreja, pastor, aqui nessa solda aqui, precisa de libertação. Passou o dia todo aqui trabalhando comigo hoje. Precisa de libertação. Vício do álcool, da cocaína. Falei para ele: fica aqui, rapaz, com a gente hoje, mas ele preferiu. Mas foi ele que soltou essa vitória, esse foi ele que soltou. Essa libertação. Precisa de cura.
Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Se você deseja ser instrumento do Senhor, se você deseja, você quer membro da nossa igreja, você quer membro da igreja batista, se vier, deseja se colocar nas mãos do Senhor para que o Senhor use a sua vida como instrumento de poder. Se você que é membro dessa igreja deseja que o Senhor use você como canal de bênção, eu quero desafiar você a consagrar e dedicar a sua vida ao Senhor nesta noite. Se você por algum motivo está distante, eu quero convidar você para a unidade. Eu quero convidar você a estar junto. Eu quero convidar você a participar desse mover de Deus na nossa vida. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós queremos compartilhar com você. Então, se você deseja ser membro dessa igreja, vem aqui, eu quero orar por você. Se você deseja ser instrumento de Deus, instrumento nas mãos do Senhor, venha. Se você deseja receber a bênção do Senhor na sua vida, venha em nome de Jesus. Se você é aluno do projeto e deseja fazer parte desse povo abençoado, venha. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Eu quero convidar você. Venha em nome de Jesus. Se você está aqui hoje e quer estar junto conosco na presença do Senhor, sendo usado por Deus para a glória de Jesus, venha. Venha. Venha em nome de Jesus. Nós queremos convidar você. Você que é membro da igreja e deseja ser abençoado pelo Senhor. Louvamos a Deus pela vida do Severino. Severino, corpo de bombeiro, foi tirado lá do Rio Sarapuí. E agora ele está aqui, para dedicar sua vida ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Venha. Nós queremos convidar você. O Senhor está te chamando. Venha em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. O caminho abrir, tudo consumado está. Consagrar a sua vida, dedicar a sua vida, ser um instrumento das mãos de Deus. Nós queremos convidar você. Fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, nessa igreja. Vem em nome de Jesus. Nós queremos convidar você. Jesus, nunca houve amor assim. Bendito seja o nosso Deus. Sobre a honra e a glória do Senhor. O nosso Deus seja exaltado nessa noite pela salvação, pela libertação, pela cura que o Senhor está operando em você. Venha. Eu sei que o Senhor está falando ao seu coração nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando. Não resista à voz do Espírito do Senhor. Venha. Em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus. Venha. Nós queremos convidar você. Em nome de Jesus. Sua dor o céu encheu, nada me separar. Oh Deus, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, porque o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias, Senhor. Oh Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus que salva, é Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que liberta, Senhor. Oh bendito e amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado
Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Deus. Nós estamos aqui os teus filhos que estão lá naquele centro de recuperação, ó Deus, e que agora estamos aqui, Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu nome pela vida deles. Fortalece eles, Senhor. Ó Deus, que a droga não tenha mais poder sobre a vida deles, mas que eles sejam completamente transformados pelo teu poder, Deus. Que sejam novos homens, ó Deus. Que sejam bênção para suas famílias, para suas casas. Que quando eles voltarem para casa, Senhor, a família, os filhos, a esposa, as mães, ó Deus, os pais possam ver a transformação do Senhor. E nós suplicamos a Ti, ó Deus, porque só o Senhor tem poder para libertar, para transformar essas vidas, ó Deus. Ó Deus, eu peço pela nossa igreja também. Ó Deus, que o Senhor move os corações e que nós sejamos um, Senhor. Que nós sejamos um só pensamento, um só coração. E que a Tua palavra seja pregada, Senhor, através do Teu povo, através da nossa igreja, através da nossa vida. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia. Nós Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Amém. Glória a Deus. Eu não quero nem terminar o culto. Glória a Deus. Por mim, a gente continuava aqui louvando ao Senhor, agradecendo a Jesus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o pastor Janilson, homem de Deus, com quem eu tenho aprendido muito. Muito contigo, pastor. Muito, muito, muito. O senhor não tem noção, pastor. O senhor não tem noção daquilo que Deus tem falado comigo através da tua vida. Já estive em muitos lugares, já estive em muitos congressos, já ouvi muita gente, mas o que eu tenho aprendido contigo eu não ouvi quase em lugar nenhum. Quase em lugar nenhum. Então louva a Deus pela tua vida. Ora a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelas suas filhas, para que Deus mantenha você assim. Bem, Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa igreja abençoada. Deus abençoe esses irmãos. Deus abençoe vocês. E fico feliz por vocês estarem aqui com a gente, terem vindo aqui nos abençoar. Muito obrigado. Bom, Deus abençoe. O meu também, tá? Amém. Quero agradecer a turma aí que nos ajudou, que cooperou com esse trabalho. Obrigado. Deus abençoe vocês. Desculpa aí essa barulheira, essa rua está em obra. A SEDAI está fazendo novas instalações de água aqui em toda a região, né? Então estão fazendo revisão em tudo quanto é casa, em tudo quanto é rua nessa área aqui. E aí eles têm trabalhado à noite, porque essa rua aqui é a rua principal, é a rua de passagem, então não dá para trabalhar durante o dia, eles têm que trabalhar à noite, porque é a rua onde passa o ônibus, é a rua de fluxo principal aqui do bairro. Mas glória a Deus pela vida dos irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. E amanhã a festa continua. Amanhã a festa continua. Amanhã nós vamos receber aqui na igreja o pastor Onésimo e o pastor Ailton Bezerra à noite. Pastor Onésimo na parte da manhã e o pastor Ailton Bezerra à noite, tá bom? Então quero agradecer a todos os irmãos, dizer que foi um prazer ter vocês aqui, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, que o Senhor possa fazer você prosperar e crescer abundantemente. É o desejo do nosso coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja com você, te levando até a sua casa, né? Conduzindo até o teu lar, você possa chegar em paz e amanhã seja um dia abençoado de poder
na presença do Senhor, com muitas almas sendo ganhas para Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.